Pessoal, em maio nós tivemos um privilégio muito grande, foi passar um tempo na Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington, D.C., pastorado pelo Mark Dever, um autor aí conhecido no Brasil, autor de 9 marcas de igreja saudável, deliberadamente igreja, e outros textos aí importantes, formativos aí de uma reforma eclesiástica da igreja. E aí, o que vocês gostaram? O que vocês podem destacar do tempo que vocês passaram lá em Washington, D.C.? A experiência foi fantástica, né? Eu voltei de lá bastante mexido com a estrutura da Capitol Hill e como ela funciona, né? Então, uma coisa foi a gente ter lido os livros, outra coisa foi a gente ter vivido aquilo dali, né? Ipsilíteres, né? Então, generosidade foi impressionante. Uma igreja generosa, extremamente acolhedora, a forma com que nos receberam, com que nós nos relacionamos com eles, os estudos bíblicos, os momentos específicos que nós tivemos com o Dever também foram extremamente especiais, né? Eu acho que todos nós que lá estivemos fomos enriquecidos pela graça de Deus, pela bondade de Deus e por aquilo que ouvimos e aprendemos lá dos irmãos. Como pastor, o que mais me marcou foi o zelo pela membresia da igreja. A maneira como eles cuidam disso, como eles preparam o culto pensando em edificar os santos. Né? A maneira como eles avaliam o que foi feito do culto, depois do culto. A maneira como eles avaliam com uma avaliação piedosa, uma confrontação piedosa, buscando a excelência de fato, por causa da membresia. Aquela experiência da reunião de presbíteros, dos pastores da igreja, no meio da semana, onde eles liam nome por nome e oravam. E é fantástico um ou outro que não via a igreja há tempos, quem de vocês aqui podem visitá-la? Alguém sabe? Então esse zelo pela membresia é um dos pontos, né, que mais me marcaram durante aquela semana. Das 9 marcas que caracterizam a igreja saudável, Renato e Wilson, qual é aquela marca do que vocês viram lá que mais se destacou e por que ela se destacou para vocês? Para mim, a membresia. Membresia da igreja, por causa desses assuntos que eu mencionei. Eu creio que até a pregação expositiva, o zelo pela exposição bíblica, né, ela tem por trás de si uma preocupação com a membresia, com o crescimento, com a comunhão. A maneira como eles se preocupam antes e depois dos cultos em ficar na porta, e há um porquê disso. Sim. Há uma motivação piedosa para isso. Então isso me chamou bastante a atenção. O conceito de membresia realmente ele é fantástico, né? A ideia que a gente tem na maioria das vezes, das oportunidades que a gente pensa sobre o assunto, é de que a porta de entrada ela tem que ser escancarada e a porta de saída fechada. Eles fazem o inverso, né? Eles têm uma porta de entrada apertadíssima e a porta de saída aberta. E a forma com que esse zelo pela membresia realmente é impactante. Eu, quando voltei, reuni todos os presbíteros lá da igreja, os pastores, e a gente... precisei conversar com eles isso, né? Porque isso estava extremamente aquecido, caliente, bem quente no meu coração, em ver que é possível, que é absolutamente tangível você conseguir ter esse zelo, essa preocupação com a membresia. Agora, é uma preocupação interessante, não é você fazer a membresia como se ela fosse o centro da coisa, então vamos ver o que a gente pode fazer para fazer com que esse pessoal seja feliz, promover entretenimento para eles, ou girar em torno deles. Na verdade, não é essa. É de que maneira a gente pode glorificar a Deus através da pregação da palavra, da exposição das escrituras, das estruturas que são montadas, de como as coisas funcionam, a fim de que a membresia seja edificada e cresça no conhecimento do Senhor. Então isso de fato é revolucionário, é fantástico, e eu acho que é uma coisa que particularmente mexeu muito comigo. Sim. A Fiel, junto com o Ministério 9 Marcas, vai continuar levando grupos de brasileiros para essas imersões na Capitol Hill Baptist Church. Como é que foi a recepção da igreja com a gente? O que vocês destacam disso? Como é que eles receberam a gente? O que ficou para vocês? A gente tem a impressão de que o norte-americano ele é frio. Né? E, de certa forma, em alguns momentos, eles o são pela própria cultura, né? Pelo background deles, digamos assim. Né?
Mas eu me surpreendi, foi como eu falei, a forma com que nós fomos recebidos, sempre muito atenciosos, sempre preocupados se nós precisávamos de alguma coisa, se nós tínhamos nos alimentado adequadamente, com os livros que nos foram fornecidos para que a gente pudesse ter acesso a todos os livros gratuitamente, né? Eles investiram pesadamente nesse trabalho. Então, assim, é fantástico. Eu acho que o que eu tenho a pontuar e a dizer é de que o acolhimento e a forma com que nós fomos recebidos superou em muito as minhas expectativas. Eu não tenho muito a acrescentar ao que o Renato falou. É constrangedor o amor. É constrangedor o amor. E eu creio que essa é a mesma... É o mesmo amor que eles manifestam pela igreja, não é? Cuidaram da gente em todos os aspectos, né? E é assim, constrangedor chegando lá, levando na cozinha da igreja, apresentando todo tipo de comida e bebida. E se chegar na metade a gente já cobre de novo e vocês fiquem à vontade. E não só com relação à comida, mas o acolhimento, a maneira como eles cuidaram da gente, no ir e no vir, nas casas. Enfim, nas o que o Renato foi falou. Fantástico, é verdade. Foi assim, acima, realmente acima do que a gente está acostumado a ver, a gente está acostumado a experimentar. Foi uma lição. A generosidade, a hospitalidade foi uma outra lição que a gente teve ali na prática, né? Foi um amor na prática. Teve gente que parou a vida por causa disso, né? Teve gente que deixou de trabalhar. Até porque o grupo brasileiro chegou antes do evento. Exatamente. Né? A gente passou mais tempo lá. E não era um grupo pequeno, né? Era 17 pastores. Então, foi fantástico. É um tipo de amor que a gente só consegue ver no meio do povo de Deus. Sim. Verdade. E especialmente conectado com igrejas saudáveis, de fato, onde há pregação do evangelho, amor pela teologia bíblica, uma disciplina da igreja mesmo, né? Agora, para quem está ouvindo a gente e está sendo despertado aí para meditar mais no que é uma igreja saudável, o que vocês recomendam? Qual seria o ponto de partida para quem está nos assistindo aí que gostaria de estudar mais e pensar mais? O que ele deve fazer? Eu creio que um bom começo seria a leitura dos livros do Ministério Nove Marcas. Eu creio que ali ele já vai ter muita carne para mastigar, muita coisa para digerir, coisa boa, textos, orientação quanto a textos bíblicos bons, exposições bíblicas muito boas. Num segundo momento, se surgir a oportunidade dessa pessoa fazer uma visita para essa igreja, para algumas pessoas isso é plenamente possível, eu creio que é muito bom. Para aqueles que não podem participar disso, ler os livros, entrar de cabeça na palavra de Deus. Se eles querem levar as igrejas deles a uma maturidade, a uma saúde espiritual desse mesmo nível, começar a expor biblicamente a palavra, a trabalhar de um modo muito sério com a exposição das escrituras e a tratar a disciplina bíblica de uma maneira um pouco mais séria e um pouco mais diária ou semanal, não é? Não é uma coisa para você trabalhar a cada 3 meses, a gente vai reunir. Reativamente, né? Exato. Acontece uma situação de pecado da igreja, aí se pensa. Mas você permeia o ambiente com essa disciplina. Essa questão da disciplina é fantástica, até porque o conceito nosso aqui latino-americano, quanto mais gente tiver, melhor, independente se o sujeito está com a vida dele firme na rocha ou não, né? E eles tratam com muita firmeza isso, né? Então a gente teve a oportunidade lá, por exemplo, de ver a readmissão, né, de um irmão que estava em pecado, excluído, e como ele foi readmitido, o amor que a igreja recebeu, a forma com que a igreja o acolheu, mas também da mesma maneira a preocupação em admoestar os trôpegos, aqueles que estavam e que estão caminhando em caminhos perigosos. Então, eu acho que a disciplina deles é interessante, mas dentro do que você está falando, né, quando eles falam sobre as 9 marcas, não é uma coisa pragmática. Faça isso que vai acontecer isso, né? Está bem longe do pragmatismo americano, né? O que eles oferecem ali não é um passo a passo, mas são balizas para guiar o que a igreja faz. Uma questão, nós visitamos uma outra igreja, num bairro mais afastado, uma igreja com hispânicos, um nível social um pouco mais diferente do que a Capitol Hill Baptist Church. Quer dizer, em síntese, uma igreja de pano de fundo bem diferente da igreja que estava nos recebendo, mas uma igreja que está lutando, lá o Mike McKinley, para guiar a igreja com 9 marcas.
Então, Nove Marcas, ela serve à comunidade local independente do seu contexto social, não é isso? Sim. Serve e independente também do viés denominacional. Porque os caras podem olhar o Nove Marcas e achar, não, isso aí é um Coisa tipo de roupa que vai se baixista. encaixar com esse tipo de perfil. Sim. E não é. O princípio da pregação expositiva, da membresia, da disciplina, Teologia de tantos bíblica, outros, da teologia, conversão, exatamente, são evangelização. princípios Sim. que devem estar em todas as vertentes Sim. denominacionais e que vão fazer diferença Sim. na vida da comunidade. É sem diferente dúvida. de muitas igrejas que primeiro criam um modelo, pensam uma estrutura, uma estratégia para depois tentar colocar em prática para ver se o negócio vai dar certo. O que a gente percebeu lá é que eles viveram essas marcas, Sim. não é? Eles experimentaram isso e depois colocaram isso no papel. Não é? Aham. Então, Essa questão da não existência do pragmatismo, do fast food, né? Isso é fantástico. Sim. O que os caras, eu acho que o Dever está lá há mais de 20 anos, se não me engano, né? Os dois décadas de assim, 90. algumas coisas que hoje a Capitol Hill colhe se deve ao trabalho que foi feito durante Ele permaneceu anos. na comunidade, Exatamente. ganhou Então, contato com a assim, comunidade. se o cara acha que as 9 marcas é um tipo de metodologia que você vai usar e na semana seguinte você já vai poder... Sim. Não é assim dessa forma. Você precisa aplicar isso cotidianamente, perseverando, ensinando, treinando, discipulando. Isso é uma coisa legal também, a forma com que eles dedicam no discipulado, dos novos líderes, dos pastores, dos presbíteros, uma relação muito íntima, muito próxima, fraterna, de amizade, mas também de muita firmeza. Sim, Né? sim. Eles conseguem mesclar isso, né? Essa coisa da doçura com a firmeza, né? Que é fantástico. com certeza. Ok. Deus abençoe. Obrigado pela participação de vocês nesse bate-papo.